Atos 16, 25. Aleluia. Amém? Amém, misericórdia. Glória a Deus. Amém. Está escrito assim, ó. Perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Cantavam louvores. Oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos? Escutavam. Amém? Aleluia. Amém? Vamos entender o contexto aqui, para a gente poder chegar exatamente aonde a gente quer falar hoje. Nós estamos falando de dois homens de Deus, certo? Homens que largaram suas vidas seculares, profissionais, para se dedicar intensamente, totalmente ao chamado evangelístico dos gentios da pregação do evangelho, que passaram por muitas dificuldades. Aqui nesse contexto haviam 4 pessoas: Paulo, Silas, Lucas e Timóteo. E eles estavam, antes de chegar no ambiente da cidade de Filipe, eles estavam em Derbe, Listra. Aí a Bíblia diz que eles conhecem Timóteo, traz Timóteo também para trabalhar com eles. E eles tinham um desejo de passar pela Frígia e também, que era a província da Galácia. Só que tem um detalhe: eles foram impedidos pelo Espírito. Eles sentaram, projetaram, planejaram: vamos por aqui, vamos pregar o evangelho lá em Jardim Camburi. E o Espírito Santo resistiu e impediu eles de pregar a palavra na Ásia. Então eles começaram a ir para Mísia e tentaram ir para Bitínia. Novamente o Espírito Santo intervém. Olha que coisa linda, porque é um planejamento humano que Deus diz: eu não quero. E eles estão sensíveis a isso, percebe? Eles estão atentos à direção de Deus. Eles estão sensíveis à voz do Senhor por intermédio do Espírito Santo. Não é que ela vai dizer coisa da minha cabeça, eu vou continuar nisso aqui. Não, foi claro para eles, e a Bíblia relata que o Espírito Santo se manifesta dizendo que não quer. Até então há uma incógnita, porque o Espírito Santo só diz que não quer, mas não diz para onde ir. Aqui eles vão para lá, não pode, vão para cá, também não pode, então vão ficar parados, vamos ver o que Deus tem para mim. E aí a Bíblia diz no versículo 9 que Paulo tem uma visão de noite, na figura de um homem macedônico que transmite uma mensagem de socorro, pedindo ajuda, passa na Macedônia. Não é assim? Olha que coisa maravilhosa, você como servo do Senhor e como cristão. Você planejou, Deus diz que não. De repente Deus se apresenta por intermédio de uma visão e te dá a direção. Eu quero que você vá para aquele lugar. O que você espera disso? Querido, nós estamos debaixo da revelação de Deus. Amém? Nós estamos debaixo do propósito de Deus. Nós estamos debaixo do mandamento de Deus. O que eu espero, o mínimo que eu espero é bênção. Sim ou não? Ser achado fazendo exatamente aquilo que Deus disse para eu fazer. O mínimo que a gente deve esperar é o quê? É bênção, é sucesso, não é? Ou tem alguém que pensa diferente? Porque se você é achado fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, querido, como é que você acha que o coração de Deus está? Feliz demais, né? É seu pai, né? Qual é o pai que não fica satisfeito e feliz em ver o filho cumprir aquela ordem, aquele comportamento que agrada, né? O que o pai deseja fazer? Eu vou dar o presente para o meu filho, né? Eu vou retribuir essa alegria de ver ele sendo obediente aos meus mandamentos. Não é assim? Então você imagina, Paulo, enche o peito e diz assim: agora eu sei para onde que eu devo ir, eu tenho certeza que Deus está comigo e eu vou para lá, e eu não espero outra coisa a não ser bênção. E ele desce, e vem navegando para Trode, e dali ele vai para Samotrácia, e depois para Nápoles,
e chega a Filipe, porque há uma estratégia aqui. Filipe é uma cidade importante, ela é província, ela é uma colônia romana, ela é mais importante comercialmente falando daquele lugar, e estrategicamente eles ficam ali. Deus está comigo, Deus me deu a direção, eu estou no centro da vontade de Deus, grandes coisas estão por vir. Podemos até cantar hinos de autoajuda, né? O melhor de Deus ainda está por vir, né? Deus é comigo, vai fazer grandes feitos. Não foi diferente não, querido. Quando eles chegam ali, vão logo no sábado procurar um lugar para orar, e acham um lugar à margem de um rio, e ali na oração, eles percebem que há naquele local um conjunto de mulheres que porventura andavam ali de repente para lavar as suas roupas, ou tem algo que as levasse à margem daquele rio, e eles começam a pregar, e a Bíblia diz que o Espírito Santo toca no coração da Lídia, para ela poder estar atenta à pregação do Evangelho que Paulo estava dizendo, e ela se converte ali mesmo, é batizada, e quando é batizada, ela convida de uma forma hospitaleira, para que aqueles homens pudessem estar residindo na casa dela durante aquela trajetória missionária. Você imagina Paulo, Silas, Lucas e Timóteo chegando na cidade, vamos orar, começando a orar, e um monte de gente se converte. Rapaz, Deus está na frente do negócio mesmo, não é? Nós vamos arrebentar a boca do balão aqui nessa cidade, vai ser, nós já acabamos de chegar, Jesus já converteu, nós acabamos de botar o pé aqui, já estamos colhendo resultado de uma vida dedicada, de uma vida obediente, de uma vida no centro da vontade de Deus. Olha só, Deus já deu fruto, glória a Deus e aleluia. E olha só o começo, imagina o que vem por aí, Silas, imagina o que vem por aí, Timóteo, Lucas, prepara, porque grandes colheitas Deus nos dará, não é assim? Imagina. E aí eles vão voltar para aquele lugar, e eles começam, tá indo, vai e volta, todo dia, para poder orar, pregar naquele rio, na beira do rio. E a Bíblia diz que de repente sai uma mulher e vai ao encontro deles, e essa mulher é uma mulher possessa, que comercialmente falando, trabalhava para os homens daquela cidade, gerando lucros por intermédio da adivinhação, um potencial místico que era feito pelos demônios, ou seja, uma previsão falsa do futuro. É a cartomancia da nossa época, entende? A cartomancia é o horóscopo. Você acredita que tem crente, vou fazer um paralelo aqui, que lê horóscopo? É engraçado, é o tipo da coisa assim, que parece brincadeira. Esses dias falaram comigo no trabalho assim: Saleme, você é de quê? Eu sou de Áries. Eu falei, eu sou de Cristo. Não, mas você? Não, eu sou de Cristo. Esse negócio de Áries, Capricórnio, ser de Touro, não tem nada a ver comigo não. Seu ascendente, meu ascendente é Jesus, a estrela da manhã. Que negócio é esse? E você pega aquele falando, eu sou de Capricórnio, para se converter. Que negócio é esse? Você entende? Nós estamos tão inseridos no meio, como Isaías, que a gente já começa, eu sou de Áries, eu sou de Escorpião, eu não sei das contas do zodíaco. Que negócio é esse? Vocabulário é esse da vida do cristão? Falando de horóscopo. Aí lê no jornal, tem crente que lê, tá? E vai na paz do horóscopo lá. Você sabia que tem um horóscopo gospel? Sabe qual é? Aquela caixinha de promessa. O cara vai, já viu a caixinha de promessa? Você compra a livraria. Só tem bênção, meu irmão. Você não acha que aí você diz assim, e Judas foi e tirou a vida? Não tem. Só tem bênção. Selecionado. Uma formação celeste, né? Separada. Não foram 70 anciãos que fizeram, mas alguém separou só as palavras abençoadas de Deus para a nossa vida ali naquele conjuntinho de textos. Aí a pessoa, eu tenho que pegar, antes de sair de casa, o que Deus tem para mim? Aí vai no horóscopo gospel. Oh meu Deus, olha aqui, ó. Amado,
Pode vir tristeza, dificuldade, angústia, dor, nada me separa do amor de Deus. Aleluia. Todas as coisas cooperam juntamente para o meu bem, porque eu amo o Senhor. Eu não tenho que ficar consultando horóscopo gospel para saber o que Deus tem para a minha vida nesse dia, não. O Senhor está no controle, Ele me ama, está ponto final. O negócio é adivinhação futura. Essa mulher dava esse tipo de lucro para o seu Senhor, sabe? Uma mentira maquiada de verdade para descobrir o futuro. Tem crente que vai em cartomante. Hoje é mais descarado, você passa na rua aí, poste, com parede, ponto de ônibus, vovó não sei o que, traz marido não sei quanto dia. É descarado. E aí o crente faz campanha aqui, campanha lá, campanha aqui, campanha, não tem resultado. Aí vai lá na vovó não sei o que. Uma sopa, um sincretismo, um negócio terrível. E vai na Umbanda, vai na Quimbanda, vai na Quitanda e vai embora. Mistura tudo. É um negócio terrível. Essa mulher é esse tipo de pessoa que, tomada pelo espírito de demônios, dava lucro aos seus senhores. E aí Paulo e Silas, Lucas e Timóteo iam caminhando para fazer a obra de Deus. No meio do caminho a mulher sai ao confronto deles, não espuma a boca, não torce braço, não escabela, não cai no chão, não faz nada. Ela simplesmente grita: lá vão os servos do Deus Altíssimo, eles estão anunciando o caminho da salvação. Verdade ou mentira? Verdadíssima. Estão anunciando o caminho da salvação, são servos de Deus Altíssimo. A Bíblia diz que Paulo se incomoda. Um dom do Espírito chamado discernimento do Espírito. É um dos 9. Discernimento do Espírito. Porque o que aquela mulher falava era verdade, não é? Imagina você passando e vai lá, pastor, ô servo de Deus, Deus é contigo, hein? Opa, é crente. Aquele lá é crente. É? Você está passando com a Bíblia a pregar o Evangelho. Ô, vai pregar o Evangelho, né? Vai pregar a salvação. Você é servo de Deus. Só pode ser crente, aquela mulher. Só pode ser crente. Se fosse eu e você, talvez não tivéssemos esse tipo de julgamento, não é verdade? Olhando para aquela mulher dizendo assim: vai o servo de Deus. Minha irmã, essa irmã é crente. Paulo fica incomodado. Na volta ela fala de novo: esse espírito imundo sai dela. A mulher é liberta e para de dar lucro. Os homens daquela cidade, como Paulo e Silas, levam para junto do julgamento daquele lugar. Eles são açoitados. Interessante, só pegou Paulo e Silas, né? Estava em 4, só pegou Paulo e Silas. Esses homens são judeus. E começa a falar mentiras, turbando a cidade. Fez nada disso. Manipularam a lei, corromperam o sistema para poder julgá-los na prisão. A Bíblia diz que eles rasgam a roupa, açoita eles com vara e entrega ele para a prisão, o carcereiro. E diz: guarda com segurança. A Bíblia diz que o carcereiro, olhando tal palavra, coloca no cárcere interior com os pés presos. Mobilidade. Já é ruim estar atrás de grade, irmão. Ainda está com os pés presos. Você imagina? Se fosse eu e você, estou falando de forma geral, no contexto que nós vivemos hoje, eu não vou ser crente mais não. Eu estou no centro da vontade de Deus, debaixo da revelação do Espírito. Eu queria ir para a Ásia, Deus não deixou. Eu queria ir para lá, Deus falou que não. Deus aparece para mim através de uma visão, diz: vai descer para Macedônia e socorre. Eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus mandou, e Ele me bota na prisão, eu apanho e fico preso. Mas não vale a pena não. Eu sou teu servo, Senhor. A tua palavra diz que eu vou comer os melhores dessa terra. Já ouviu isso por aí? A tua palavra diz que eu sou cabeça e não sou cauda. Eu sou mais que vencedor. Aí começa a jogar exatamente os textinhos da caixinha de promessa. Senhor, que é isso? Eu sou teu servo. O que eu admiro na vida de Pedro e João, por exemplo, o início da igreja, eles pregam, 3.000 almas se convertem. Aí estão na raiz chamado, ó, rapaz, não tem negócio de pregar o evangelho não, para com esse negócio. Aí conversa com ele e manda embora. Aí eles vão para a Porta Formosa, o homem está lá paralítico, eles curam o homem segue, prega o evangelho de novo, 5.000 almas. Aí eles pegam ele de novo. Rapaz, eu falei para você não pregar. Falei que não era para você falar desse tal de Jesus. E
que negócio é esse? Aí aquela toda Gamaliel fala e tudo mais. Aí, antes dele ser liberado, o que acontece? Uma coça. Vou deixar de ser besta, vamos apanhar. Apanharam. Se sou eu ou você, a gente faz o quê? Senhor Jesus, que vergonha. Sou teu servo, passando vergonha, pegando o evangelho, salvando vidas, 5.000 almas aqui, eu já tenho 8.000 na minha conta. Pedrão, e agora o senhor faz eu passar essa vergonha, Jesus? Eles saíram dali felizes, porque não acharam-se dignos de padecer por causa do nome de Jesus. E olha só, aí eles vão para casa onde estavam orando. A igreja estava orando na casa. Eles entram naquele ambiente de oração. Se sou eu e você, a gente dobrava o joelho e fala assim, porque agora haveria uma perseguição para a igreja declarada, eles vão nos perseguir. Foi dito isso nesse momento. Eu não quero, o negócio vai ficar feio pro lado de vocês, para com esse negócio. Se sou eu e você, a oração falar assim, Senhor, livra-nos da perseguição. Sim ou não? Senhor, não nos deixe, Senhor, ser pego pela polícia. Não nos deixe, Senhor, o governo descobrir que nós estamos morando aqui. Abre as portas do Evangelho. Se fosse você, estávamos orando, pedindo livramento. Não deixe eu cair em aflição, perseguição, tortura. Essa seria o conteúdo da nossa oração na geração que vivemos hoje. Você sabe qual foi o conteúdo da oração desses homens e da igreja que estava ali? Em nenhum momento eles pediram livramento. Senhor, dá-nos forças, capacita-nos para que possamos permanecer firmes. Eles não estavam preocupados com a luta, eles não estavam preocupados com a dificuldade que viria sobre o Evangelho na vida deles. Eles pediram condição de suportar e não livramento. Você entende isso? Que geração é essa que nós estamos vivendo? Que esqueceu exatamente a alegria da presença de Deus e tem pedido. Jesus disse isso na bem-aventurança, falou que nós seríamos perseguidos. E nós seríamos o que se nós fôssemos perseguidos pelo Evangelho? Bem-aventurados, felizes. O que aconteceu com a gente? A gente perdeu essa perspectiva de benefício e satisfação de ser perseguido por causa do Evangelho. Não promove mais alegria no nosso coração saber que quando declaramos a nossa fé de forma aberta e sem medo, seremos verdadeiramente açoitados, e isso é glória, é honra, e deveria trazer alegria e satisfação a nós, mas não é isso que está acontecendo. Como é que vai, querido? A prova, pastor, eu estou quase desviando. Por quê, querido? Lá no trabalho eu vou falar do Evangelho, o meu patrão faz isso, faz aquilo. E o meu vizinho faz isso, faz aquilo. Não está valendo a pena, querido. É isso que nós estamos vivendo hoje. Nós esquecemos isso. E aí eu olho para Paulo e Silas presos, porque estavam no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus mandou fazer, debaixo da revelação do Espírito, e não foram livres da prisão por conta disso. Deus não livrou ele dos açoites, das varadas nas costas, da tortura, da prisão e da imobilização. Não livrou, porque ele é crente, porque ele é obediente, está debaixo da revelação. Não há promessa de Deus para nós de livramento das dificuldades deste mundo, porque somos o que somos em Cristo. Não há, muito pelo contrário. Mas há uma promessa, querido. Prisão nenhuma pode tirar da gente, varada nas costas nenhuma pode roubar de nós, tortura nenhuma vai tirar isso de você. É alegria e satisfação no Espírito. Quando você entender quem é Deus e o que Ele fez por você, vivendo isso. Nós trabalhamos com jovens no final de semana, onde a presença do Espírito Santo é o que, irmão? Liberdade. Onde há o Espírito, é liberdade. Paulo e Silas estavam presos, com as costas toda lanhada. O que eles faziam? Cantavam hinos de autoajuda. Senhor, eu sou teu servo, me ajuda, Senhor. Você consegue olhar para esse texto e ver Paulo cantando assim? Você consegue? Você consegue olhar para esse texto e ver Silas falando assim: Senhor, estou no centro da tua vontade.
A tua palavra diz que eu sou teu servo, livra-me desse calabouço. Você consegue ouvir Silas cantando essa música aqui? Eu não consigo. Quando eu olho para esse texto, eu vejo um Paulo e Silas dizendo assim: tudo és, Senhor és, tudo para mim, tudo és, Senhor és, tudo para mim, meu tesouro e prioridade. É isso que eu vejo Paulo e Silas cantando, porque eles cantavam para os presidiários. Não. É isso que o texto diz? Eles cantavam para o outro dizendo assim: tu és escolhido, o Deus vai te erguer. Porque é isso que a gente ouve por aí. As músicas que têm tomado os cultos das igrejas são músicas de autoajuda. Deus está fora. Vou falar para o homem: Deus vai fazer, vai acontecer, porque você é filho e coisa e tal. E Deus está assim: Deusinho, ninguém vai falar nada para mim. A Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam hinos para quem? Para Deus. Hinos para Deus, direcionados a Ele, a adoração, oração, louvor a Deus. Eu só consigo entender no contexto bíblico que eles diziam: tu és maravilhoso, glorioso, poderoso, tudo pode, não me estou preocupado com a dificuldade, eu sei que tu és Deus na minha vida, é tudo que eu preciso, a tua graça me basta, e eu sei que o Senhor está comigo, eu posso até morrer aqui, mas o importante é ser achado fazendo o Evangelho, pregando Ele e executando sobre a minha vida o meu chamado. É isso que eles cantavam a Deus, é isso que eles adoravam. Eu não consigo olhar para o semblante de Paulo se eu estivesse com ele naquela prisão e olhar ele com uma cara fechada, triste, amargurada, colocando Deus na parede, dizendo para ele que as promessas dizem a seu respeito. Eu consigo olhar, sabe, pelos olhos da fé, dois homens quebrantados, chorando e alegres, felizes, adorando ao Senhor, independente da circunstância. O negócio é tão poderoso que os presidiários pararam para ouvir. O que é isso? Que alegria é essa na vida desses homens que nós estamos vendo? Eles estão aí presos com os pés, torturados, apanharam, mas isso não impediu a satisfação. É como se eu pudesse ver aqueles homens dizendo assim: rapaz, eu quero isso aí. Estou falando de homens que vivem à margem da sociedade, perigosos. É cárcere interior, querido, não é o cárcere. O cárcere está no nível da rua, o cárcere interior é abaixo, é subsolo, não pega sola não, irmão. Eu estou falando de breu, escuridão, mofo, rato, barata, que é só de bicho, fétido, lugar cavado na caverna, no buraco da terra. Lá ficavam os presidiários mais perigosos. Imagina que lugar terrível. Ali estavam os homens mais perigosos daquela região. Olhavam para Paulo e diziam assim: a minha vida inteira perdida, agora eu encontrei a felicidade que esses homens têm. Sabe, a gente canta hinos, eu já falei isso aqui. Um terremoto, nada contra cantor, tá? Vai acontecer aqui, e as cadeias, sabe? Porque quem ora, quem busca, Deus faz o terremoto acontecer, querido. A oração e o cantar de Paulo e Silas não foi para Deus abrir as cadeias, não foi. Isso eu posso afirmar, sem medo de errar, sabe por quê? Só você lê o texto. Quando as cadeias se abrem, os grilhões se partem, o carcereiro puxa da espada para se matar, porque ele sabia que ele seria torturado, ele é responsável. Paulo grita: não tira a sua vida, estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Se ele tivesse orado para Deus dar livramento, ó, sebo nas canelas. Sim ou não? E eu vou além. Aí ele: o que eu posso fazer? Que isso? Eu quero isso para mim. É simples. Crê no Senhor Jesus, será salvo tudo na sua casa. Vem cá. Aí ele pegou os homens, levou para casa, tratou as feridas, limpou tudinho, acordou, pregou. Paulo e Silas prega para a família toda é alcançada pelo Evangelho. Eles se convertem, são batizados. Aí Paulo: bom, eu orei para Deus me dar livramento do cárcere, vou me embora. Foi isso que aconteceu? Se você ler o contexto, Paulo faz o quê no final do dia? Lá na madrugadinha, de manhã cedo, o que ele faz? Ele volta para a prisão, né? Volta ou não volta? E aí a gente vai cantar hinos por aí,
dizendo que se a gente orar e cantar, Deus vai abrir as cadeias. Paulo não orou, Silas não pediram para Deus abrir cadeia nenhuma, porque se isso fosse resultado da oração de Paulo e Silas, eles tinham ido embora, mas eles voltaram, porque não era resultado da oração que eles cantavam a Deus e da adoração que eles tinham no Senhor. Eles não estavam motivados pelo livramento, eles estavam adorando o Senhor, porque independente da circunstância, eu sei que o Redentor vive, eu sei que Ele é Senhor na minha vida, eu sei que Ele verdadeiramente é o Deus Todo-Poderoso, e ainda que a minha carne seja corrompida, tomada, a minha carne seja destruída aqui, eu me encontrarei com Ele. O homem pode destruir o meu corpo, mas a alegria que há no meu coração é incomparável. Eles não pediram livramento, eles voltaram para a prisão, cara. Você entende isso? Aí eu pergunto, por que então tremeu o lugar? Por que então abalou as estruturas? Por que então abriu as cadeias? Porque ali havia uma alma que Jesus queria salvar, o carcereiro e a sua família. Você entende? Deus leva Paulo, Silas, Lucas, Timóteo para Filipe, para ganhar Lídia, para libertar a mulher e para salvar a família do carcereiro. Porque depois que tudo isso acontece, eles pegam as coisas, quando os homens vão lá para soltar eles de manhã cedo, ele apresenta: rapaz, você vem aqui escondido me soltar, me prendeu publicamente, dá aquela confusão toda. Eles vão embora. E aí, antes de ir embora, Paulo vai lá para a reunião onde a igreja estava. Eles estavam orando por eles. E o povo chorando, povo triste. Olha só, versículo 40. Tendo eles saído da prisão, entraram na casa de Lídia, que era o lugar onde estavam hospedados. E vendo os irmãos, os confortaram e partiram. O povo que estava na casa de Lídia, recém-convertido, chorando. Oh, Jesus, Paulo vai morrer, Silas vai morrer, e coisa e tal. De repente chega Paulo e Silas, tranquilo, feliz da vida. Quem é que confortou quem? Paulo e Silas confortam a igreja. Porque ele vai chorar aí, rapaz. Jesus é bom, maravilhoso, Ele é pleno. Esse negócio não. Conforta aí, irmão, está tranquilo, vamos prosseguir. Você entende? É isso que eu quero falar com você, querido. Sabe o que a gente está precisando nesses dias? Quebrantamento verdadeiro, genuíno. A palavra quebrantamento é ser amassado, quebrado, abatido, arrasado. A palavra quebrantamento é ser vencido, domado. A palavra quebrantamento é ser enfraquecido, debilitado, tirar da energia e o vigor. É prostrar-se, perder a força moral, debilitar-se e enfraquecer-se. É exatamente isso que Deus quer fazer com você: tirar você do controle, quebrar você. Vou dizer uma coisa aqui, coisa no meu coração. Você me ensinou algumas coisas aí. Eu olho para a história de Jó. A Bíblia diz, o próprio Deus, né? Testemunho de Jó com Satanás. Se apresenta, a gente conhece a história. Você viu meu servo Jó? Aí Deus fala algumas coisas de Jó. Não existe na terra homem igual a ele. Ele é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Deus fala 4 coisas dele. A primeira, na verdade são 5, ele fala, é inigualável. Essa é a primeira característica de Jó. Jó é inigualável na terra, porque Deus fala, não tem ninguém igual a ele. Então ele é inigualável. Depois ele diz, ele é um homem íntegro, ele é reto, temente a Deus e desvia do mal. Olha o cenário, isso 2 vezes. Aí Deus permite, Satanás tira tudo, menos a vida. Olha para a vida de Jó, querido. Jó perdeu tudo. Jó perdeu filhos, perdeu posses, perdeu amigos, perdeu saúde e teve o casamento abalado. Não perdeu o casamento não, o casamento abalado, as estruturas da vida, ok? Ele perdeu tudo que na nossa concepção humana é o que alimenta a esperança de muita gente, sim ou não? Sim. Tem muita gente pulando da ponte, você vai perguntar, vai saber, vai buscar a história, está dentro desse cenário aqui, ó. Sem medo de errar. Ele perdeu filho,
perdeu posses, aí essa posse aqui é muita coisa, trabalho, finanças, tudo. Ele perde a amizade, os amigos abandonam, fica só. Ele perde saúde e o seu casamento fica abalado. Por muito menos do que isso, 10% a 1% tem gente pulando da ponte, irmão. Não é? Mas era jovem, inigualável, íntegro, reto, temente a Deus e que desvia do mal. Aí eu fico perguntando, como muita gente já pregou por aí, uma heresia, que Deus precisava provar para Satanás que Jó era. Ó meu irmão, Deus não precisa provar nada para ninguém não. É como se Deus estivesse num jogo, no tabuleiro, bota Jó, Deus de um lado e Satanás do outro. Vamos ver como é que Jó é. Deus não precisa provar nada para ninguém não. Jesus foi questionado muitas vezes acerca de quem era, o que ele fez? Fechou a boca, não precisa provar nada para ninguém. Ele já sabe quem é. Só precisa provar alguma coisa para alguém é quem não sabe quem é. Que não tem sua identidade firmada. Ele tem que ficar provando o seu valor. Quem sabe quem é em Deus, não precisa ficar provando valor para ninguém. Só precisa ser reconhecido pelo Senhor e Deus deu feedback de quem você é. Ponto final, querido. Porque a gente fica se perdendo aí em muitas amizades, se corrompendo e nos vendendo a nossa fé, porque queremos ser aceitos com reputação. Nós queremos ser agregados pelas pessoas. Quando você é aceito por Deus, Deus diz que você é, tá bom demais, amigo. Jesus já sabia quem ele era, Deus disse: és meu filho amado e eu tenho prazer em ti. Ponto final. E aí, você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Eu já sei que eu sou, não é você que vai me dizer não, rapaz. Sabe, se talvez fosse eu e você, estava ali fazendo um poderzinho para poder transformar a pedra em pão, para provar alguma coisa para Satanás. Não precisa provar nada. Deus não precisa provar nada para ninguém. Então Deus não usa a vida e o cenário da vida de Jó para provar alguma coisa para Satanás, não, querido. Tira isso da sua cabeça. Aí eu vou para os becos da vida, né, pastor? Para entender por que Deus fez o que fez com Jó. Deus só faz algo na vida de um servo com esse currículo, porque ainda tem alguma coisa para esse homem aprender, irmão. Você pode ter certeza disso. Tem alguma coisa que esse homem precisava ser ensinado por Deus. Fato. Não era para poder Satanás ver alguma coisa, é para Jó ver alguma coisa. Era para Jó perceber alguma coisa. É para Jó ter um crescimento e maturidade além da que ele já tinha. Porque Jó já tinha uma conduta, maravilhosa, querido. Só que era algo que superficial, teórico. Porque o próprio Jó disse: eu servi, eu conhecia o Senhor de quê? Teoria, mesmo. Alguém me falou. Eu não tenho experiência contigo. Eu não tenho intimidade contigo. Eu não tive uma vivência profunda contigo. Eu te servia com todo esse currículo, mas era teórico. Você entende? E eu estou dizendo que Jó não era uma mentira e um fake. Não. Os seus amigos vieram até ele, Bildade, Zofaz, vieram até ele e começaram: tu está em pecado. Tu é uma mentira. Porque Deus não faz o que faz com quem é justo, quem é reto, que socorre os pobres, as viúvas. Você tem pecado, rapaz, confessa. Um por um. Apontando a Jó pelo aquilo que a circunstância provava, mostrava para eles. Você diz que é justo, mas Deus não faz isso com justo, não. Você diz que é bom, mas Deus não faz isso com bom. Aí, interessante que antes desse questionamento, o próprio Jó começa a amaldiçoar a si mesmo. E amaldiçoar o dia do seu nascimento. Começa a murmurar. Aí você, opa, alguma coisa tem aí. Começou muito bem dizendo: Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, né? Aí logo depois ele começa a reclamar e amaldiçoar o dia do seu nascimento. Maldito o ventre, maldito o dia que eu nasci, maldito o momento que aconteceu, melhor eu ter nascido morto, abortivo, porque aí eu estaria com o Senhor. Os amigos chegam e começam: você está em pecado, abre sua boca, confessa. E ele diz assim: rapaz, não tem pecado nenhum. E começa a se auto-justificar.
Ele se defende, mostrando a sua vida ele bate. Olha aqui, ó, faço isso, faço aquilo outro. Não tem nada que desabone a minha conduta. Ele começa a justificar. Aí depois que todos os três mais velhos começaram a falar, Eliú se apresenta, o mais novo. Eu esperava que a sabedoria vinha com a experiência da vida, mas eu vi que vocês não me acrescentaram em nada. Então vou falar. Aí dá uma em Jó também. Depois de toda esse confronto de apontamento de comportamento e tudo mais, que é como se eu pudesse ver Deus falar assim: agora que vai falar sou eu. Capítulo 38, 39, 40 e 41. É só Deus dizendo para Jó: meu filho, você estava onde quando eu criei todas as coisas? Eu fiz o mar, as estrelas, o céu, os rios, a criatura tal, B, C, D. Onde é que você está? Quem é o homem para me aconselhar? Quem é você para dizer o que eu tenho que fazer e deixar de fazer? Quem é você? Onde você estava? Aí começa. Interessante que no capítulo 16, versículo 12, e no capítulo 9, versículo 17, Jó diz o seguinte: olha a palavra, eu estava descansado, tranquilo na minha, descansado estava eu, e ele me quebrantou, me pegou pelo pescoço e me despedaçou, e colocou-me por seu alvo. E no capítulo 9, 17 vai dizer também: Deus me quebrou todo. Sabe, qual era o propósito de Deus na vida de Jó? Quebrantá-lo, ter uma experiência genuína e autêntica, de forma que ele vá para uma concepção de intimidade, através da humildade. Você entende? O propósito de Deus na vida de Jó era quebrantá-lo, é levá-lo verdadeiramente a experimentar algo profundo com Deus, que vem a partir de uma vida de quebrantamento. Olha o que a Bíblia diz: perto está o Senhor. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor de quem? Dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Você consegue perceber isso? E aí ele vai dizer assim, no final de todas as coisas, no capítulo 45, versículo 5, dizendo: eu servi de falar, os meus ouvidos ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Então, quando isso acontece na vida de Jó, ele passa a conhecer de fato e verdadeiramente a Deus. Então a sua vida e o seu relacionamento com Deus mudam completamente. Completamente. Ele tem tudo em dobro, menos filhos e esposa. Deixar isso bem claro. Posses em dobro e anos de vida em dobro. Ele vive o dobro. Porque agora Deus falou assim: você passou nesse período, mas agora eu quero que você tenha o mesmo tempo, só que agora vivendo uma intensidade íntima e profunda comigo, verdadeira. Até aqui você me serviu teórico, e foi bom, você até caminhou bem, mas eu tenho algo melhor para a sua vida, uma vida profunda de intimidade comigo, e ela passa pelo quebrantamento. Quando eu olho para esse cenário de Paulo e Silas, eu vejo exatamente isso. Nós, como servos do Senhor, só vamos desfrutar aquilo que o Salmo 16, versículo 11 vai dizer, se de fato nós somos quebrantados. A Bíblia diz o que no Salmo 16, versículo 11? Que na presença do Senhor é o que? Abundância de alegria. Não é alegria, querido. Na presença de Deus não é alegria. Na presença de Deus é o que? Abundante. O que é abundante? É aquilo que enche o recipiente e transborda. Isso é abundante. É que sobressai, que tem excesso, não é desperdício. Deus não desperdiça nada. A abundante alegria do cristão serve para encher a sua vida e para contagiar a vida dos outros também. Aleluia. Glória a Deus. É isso que é a abundante alegria de Deus. Ele preenche o seu vazio, a intensidade da tristeza que há em você. Ele remove isso da sua vida, preenche plenamente da alegria, de maneira que você também possa transmitir essa alegria intensa, ela seja atrativa. As pessoas veem você, rapaz está numa luta danada aí, eu sei da história da vida dele,
Eu sei da dificuldade que tem, mas ele não chega um dia aqui no trabalho reclamando. E aí, fulano, como é que tá, meu irmão? Com Jesus no barco, vai tudo bem, aleluia, glória a Deus. É uma pessoa entusiasmada. A palavra entusiasmada é cheia de Deus. Deus dentro. A palavra entusiasmado é Deus dentro. E se nós traduzirmos para a gramática, para o português, entusiasmado é uma pessoa extremamente feliz. É isso que está faltando na nossa vida, querido. Viver a intensidade da alegria de Deus. E ela só vem a partir de quê? De um coração quebrantado. Coração amassado, vazio de si mesmo, que foi levado para a casa do oleiro e falou: senta aqui, meu filho, porque eu vou desfazer você todinho e vou fazer de novo. Mas tem uma verdade, você está na minha mão. Porque é isso que Jeremias viu, que o vaso não estava adequado, ele mesmo se desfez. Foi o vaso que se desfez. Só que ele se desfez aonde? Na mão do oleiro, glória. Ele não se desfez ali jogado, ele se desfez da mão. E se ele desfez da mão, ele tem certeza que ele está seguro, querido. E porque o oleiro vai fazer do jeito que lhe agrada. Você entende isso? É isso que Deus quer fazer com a gente. Ele quer quebrar-nos para fazer algo que lhe agrada. E aí nós vamos viver uma intensidade de alegria incomparável, que não depende do que os nossos olhos podem nos mostrar. Não depende que as circunstâncias possam ser reveladas a nós. Podemos estar na prisão, com o pé amarrado e as costas doendo, mas vamos entoar hinos de adoração e louvor, alegres e motivados intensamente ao Senhor, porque sabemos que Ele é verdadeiramente o nosso tudo. É isso que falta para nós. Quanto crente murmurando, reclamando, chutando latinha, triste, está sempre na dificuldade, rapaz. Dificuldade todo mundo tem, querido. Mas como você se comporta diante disso é que faz toda a diferença. É isso que está faltando para a gente, amados. Para desfrutar das delícias perpétuas que o Senhor já preparou na sua mesa. Que é o mesmo texto de 16:11 do Salmo. A abundante alegria e na sua destra delícias perpétuas. Onde é que está tudo isso? Parece até uma utopia. Parece uma mentira que alguém nos falou. Parece algo irreal, fantasioso, abstrato. Não, é a palavra de Deus. Nós é que ainda não estamos usufruindo, porque não entendemos como viver um quebrantamento genuíno, para desfrutar dessa alegria independente da circunstância. Você entende? Quem tem um coração quebrantado assume as suas faltas e não transfere responsabilidade para ninguém. Saul era um homem ungido, separado. Foi Deus que separou. Só que ele foi soberbo, altivo. Quando Samuel, direcionado por Deus, dá a ele uma ordem para destruir Amaleque, ele traz as ovelhas, os bois. Aí Samuel diz: é você, esse? Ele disse: foi o povo que pediu. Eu não posso deixar de atender, né? Como um monarca, eu tenho que estar bem com o povo. É a política da boa vizinhança, né? Eu tenho que estar bem com todo mundo. Então eu atendi o que o povo pediu. E eu trouxe também. Agora, olha só como é que ele é sagaz. Primeiro ele quer ganhar o povo, agora ele vai tentar ganhar Samuel. Eu trouxe para sacrificar por seu Deus, Samuel. Ele nem considera que Deus é Deus dele. O texto diz: eu trouxe para você sacrificar ao seu Deus. Ele quer comprar Samuel agora. Samuel, Deus não tem prazer nisso. Obedecer é melhor do que sacrificar. Agora Davi pecou, Betseba, adultério, morte, planejamento, coração. Aí vem Natan cheio de estratégia, ele também não é bom, né? Dá aquela parábola bacana. Davi revela a justiça. Vou matar esse homem é filho. Se é Saul, ele pegava a espada e matava Natan na hora. Mas era Davi. Aí Davi se quebrando e diz: pequei contra o Senhor. Fui eu. O que Davi tinha, que Saul tinha? Coração quebrantado. Aí Deus: esse homem tem uma lista grande de pecado, mas ele tem uma coisa que ninguém tem: coração quebrantado.
ele é o homem segundo o meu coração. Coração quebrantado. Você quer um coração mais quebrantado que Jesus? Olhava para a multidão, ele estava cansado, pregou o dia todo, o pessoal chegava, e a Bíblia disse, foi tomado por intensa compaixão e fazia. Vai na frente, querido, que eu tenho muita gente para curar aqui. Pode ir, eu fico aqui, depois eu vou. Jesus era misericordioso, olhava para a miséria do coração dos outros e vivia uma vida de intensa compaixão. Por quê? Coração quebrantado. Quem tem um coração quebrantado reconhece a sua real posição diante de Deus e dos homens. Jesus, no Lucas capítulo 18, vai falar sobre uma parábola. 2 homens sobem ao templo, o fariseu e o publicano. O fariseu já toma a frente do lugar. Vai dizer, obrigado por esse negócio de sobem. Lá na frente, lá no púlpito, eu não sou igual a esse homem pecador, eu dou esmola, faço bem, socorro os pobres, as viúvas, faço boas obras, se auto-justificar, cabeça erguida. Lá no fundo, seu publicano, cabeça baixa, encurvado, batendo no peito, dizendo, sou pecador, não mereço nem estar aqui. Jesus vai dizer que aquele homem desceu justificado para a sua casa. Porque quem tem o coração quebrantado reconhece a sua dependência, reconhece a sua limitação, reconhece que só em Deus há socorro verdadeiro. Humildade. Quem tem o coração quebrantado demonstra uma atitude de misericórdia aos outros. Conhece a palavra do bom samaritano? Havia um homem descendo de Jerusalém para Jericó, ele é salteado, quase morto, deixado à beira do caminho. Vem descendo também quem? O sumo sacerdote e o levita. Aqueles que deveriam estender a mão, porque conhecem a lei, passaram longe. Mas havia um homem subindo. Os dois estavam descendo, mas havia um subindo. E a Bíblia diz que esse homem para, se compadece, trata das feridas, deixa ele na estalagem, paga 2 denários, né? E olha, eu vou, mas eu volto. Oh glória, irmão. Oh glória. E quando eu voltar e ele tiver que gastar mais, te pagarei, dono da estalagem. Esse é o bom samaritano, é Jesus, querido, que pegou a gente caído na beira do caminho entre Jerusalém e Jericó, colocou sobre si, tratou nossas feridas e falou para o Espírito Santo dentro da igreja, que é a estalagem, cuida deles, está aqui já o seu dinheiro, 2 denários, eu vou, mas eu volto. Glória a Deus. A gente vinha conversando sobre isso um tempo atrás, 2 denários, salário de um dia, são 2 dias, e a Bíblia diz que um dia para Deus é 1000 anos. Então vamos considerar que cada moeda é 1000 anos, já tem 2000 anos, já está devendo já, né? Já passou. Ele já vem. Glória a Deus. Ele vem. Aleluia. O Espírito Santo continua pagando, mas já está devendo. Já pode vir buscar-nos na estalagem. Aleluia. Entende? É um coração quebrantado. Se compadece da misericórdia do outro. Agora as duras cerviz. Jesus é contra. O que é uma dura cerviz? É esse semblante aqui do rosto, ó. Isso aqui, ó, que enrijece, fecha a cara, embrutece, sabe? É o homem carrancudo. Essa palavra também tem uma analogia com os totens dos índios americanos, a carranca, a máscara de madeira, que eram lapidadas com os animais, aqueles que eles adoravam lá. Carranca é aquela cara fechada, feia. Já ouviu falar, como eu falei, do entusiasmado? Tem um emburrado. Como entusiasmado é Deus dentro, emburrado é o que, irmão? É gente que empaca na vida, não sai para frente nem para trás, não avança, não prossegue, não vive uma vida cíclica. É um parasita e um paralítico espiritual. Você entende? É o emburrado. Agora o pior deles para mim é o enfesado. E aí, irmão? Hoje eu estou enfesado, irmão. Porque ele toma aqui um laxante e resolve isso aí. Você entende? Trazendo para o conceito espiritual, são o lixo, aquilo que não pertence a nós e que faz mal a nós, que deveria ser removido, porque é isso que o dejeto humano, o corpo faz, elimina.
O que não presta é lixo, é jogado fora do organismo. Retém isso dentro de você. A médica está ali. Pergunta é: retém isso dentro de você para ver o que acontece. Foi feito para jogar fora. Agora a gente está guardando esse tipo de dejeto espiritual dentro da gente. Aquilo que não presta, conservando nos ocultos da nossa alma, trazendo rato, bicho, barata e tudo quanto é sorte de doenças espirituais para a nossa vida, porque estamos enfesados, trazendo aquilo que não presta espiritualmente para a nossa vida. Então Deus quer que você seja entusiasmado, cheio de Deus. Você entende isso? Dura serviço, Deus resiste, Deus não gosta. Deus fala para Moisés: Moisés, pode ir na frente, eu não vou com esse povo, porque eles são de dura serviço. Se eu for com eles, eu vou acabar com todo mundo, porque eu não suporto esse tipo de semblante, eu não suporto esse tipo de comportamento, eu não suporto olhar para a pessoa e ver que ela está com o coração, com a vida fechada. Eu também não consigo entender uma pessoa que serve ao Senhor, que vive, ou deveria viver uma plenitude da salvação, entender o preço da cruz e a dívida que foi paga, ficar sempre ali, maltratando as pessoas, trazendo, sabe, com dureza, dando resposta ríspida. Sabe aquela coisa? Ele não foi salvo. Eu tenho alegria suficiente de gratidão e vou sempre ter motivo, incomparável motivo, para estar sempre jubilando e adorando ao Senhor, porque Ele fez grandes coisas. Por isso estamos alegres, ou deveríamos. Deus não suporta isso. Quando Jesus sobe e apresenta-se como Messias, vai trazer a nova aliança, querido. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Ele vai trazer para nós agora comportamento cristão desta nação que é nos revelado, o reino de Deus, que são cidadãos. Eu vou trazer para vocês, dizendo para vocês aqui qual é a característica de um cidadão do céu, o que eu quero ver naqueles que vão habitar comigo nas mansões celestes. Anota aí, ele vai dizer o capítulo 5, versículo 2, 3 a 9. Bem, olha que interessante, porque todos eles, ou a grande maioria, está diretamente ligada a uma ação, ou uma reação, ou consequência de quem tem um coração quebrantado. Presta atenção se não é. Primeiro, bem-aventurados os pobres de espírito. É alguém que se esvazia de si mesmo. Só faz isso aqui quem é quebrantado do coração, meu irmão. Olha outro. Bem-aventurados que choram. Você consegue chorar sem quebrantar o coração? Eu não sei. São as lágrimas de crocodilo? Eu não consigo ver uma pessoa que chora e que não é quebrantada. Jesus está dizendo isso para a gente. Bem-aventurados os mansos. Só quem é quebrantado, meu irmão, é tranquilão. Só quem percebe que Deus está no controle de tudo pode olhar para a circunstância da guerra, do furacão, da fornalha ardente, das águas profundas e ficar de boa, com os pés amarrados e as costas doendo, cantar hinos de louvor ao Senhor. Só quem é manso e quebrantado. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que é isso? Eu estou vendo alguém passando por uma situação de injustiça. Isso me comove, porque eu tenho compaixão e misericórdia. Só quem é quebrantado tem fome e sede de justiça. Bem-aventurados limpos de coração, ou seja, aqueles que foram trabalhados, são íntegros no interior verdadeiro, completo no Senhor, não tem nada a temer, vivem uma vida de santidade. Só quem é quebrantado de coração consegue chegar diante de Deus para ter essa purificação. Bem-aventurados pacificadores. O que é o pacificador? É aquele que promove a reconciliação dele. É aquele que chega para acabar com a guerra, a contenda, a discussão. Não é quem joga gasolina no fogo, não é quem fomenta mais a discórdia e a rixa. É aquele que chega para chegar assim: meu irmão, nós somos da paz. Pacificador é quem promove paz. Pacificador só promove paz se tiver um coração quebrantado, querido. Nós estamos falando das bem-aventuranças, características do cidadão do reino. Todas elas são diretamente ligadas por alguém que passa por um quebrantamento genuíno. Quebrar o coração. Quando Jesus, lá na sinagoga, toma Isaías 61, olha o que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Aí você está naquela campanha: pai, eu estou com uma enfermidade aqui, está difícil, está anos, e não passa. Porque, Senhor, eu jejuo, eu dizimo, eu estou na igreja e faço tudo.
O que está faltando talvez seja um quebrantamento no seu coração, porque a Bíblia diz que enviou-me a curar os quebrantados de coração. Você percebe? Olha as chaves de Deus para a nossa vida aqui, irmão. Por que muitas vezes Deus não curou você? Porque está faltando quebrantamento. Ou mais, Isaías 66, 1, 2, eu gosto desse texto. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Que lugar seria o meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem eu olharei, para quem estarei atento, para quem me inclinarei para ouvir, para dar atenção, para o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Senhor, ouve a minha oração, céu de bronze. Pai, eu estou pagando preço, estou jejuando, estou buscando e nada acontece. Talvez, querido, está faltando coração quebrantado, espírito contrito, que teme diante da palavra e é humilde, para que Deus possa estar atento e olhando sobre você. Está na Bíblia. Por que muitas vezes as coisas não estão acontecendo? Porque está faltando quebrantamento. Salmo 51, 17. Sacrifício para Deus são espírito quebrantado. Aí entra, no meu ponto de vista, eu faço até uma afirmação interessante, mas não me interprete mal. É o ponto fraco de Deus. A Bíblia diz que Deus é onipotente, significa que Ele tem todo o poder. Diante dessa verdade, Deus não tem fraqueza, certo? Deus não tem fraqueza. Mas eu vou dizer para você, Deus tem uma fraqueza, irmão. E a Bíblia me diz que Ele tem. Olha o que diz: o sacrifício para Deus é o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Sabe? É você orando e buscando e vivendo o Evangelho com o coração amassado, moído, sabe? Apertado, quebrantado diante de Deus. A Bíblia diz que Deus não pode suportar ver você assim, não fazer nada. Glória a Deus. O salmista Davi está dizendo: a um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Esse é o ponto fraco de Deus, amado. Você quer que Deus intervenha, que aconteça, que a coisa funcione, gere quebrantamento em você, tenha contrição no seu coração, você vive uma vida de humildade, esvaziamento, então Deus não te desprezará. Glória a Jesus. Perto está o Senhor, os que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Aleluia. Quebrantemos o nosso coração, diante de Deus, na oração e no louvor, e a circunstância nenhuma poderá tirar isso de nós, porque nós não andamos por vista. Amém, querido? Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.